Ontem me perguntaram assim, pastor, eu ouvi dizer que no Rio Grande do Sul há uma das maiores concentrações de centros de macumba do Brasil e que as enchentes lá seriam o juízo de Deus sobre aquele povo. O que você acha disso? Olha, é óbvio que tem coisas assim tão específicas que só Deus diretamente mesmo para responder. Mas tem uma passagem na Bíblia envolvendo os discípulos e Jesus Cristo que tem tudo, mas tudo a ver com essa pergunta aí. Eu creio que a resposta é diferente do que algumas pessoas aí estão dizendo. Mas enfim, curta, comente, se inscreva e vamos lá, vamos falar de um assunto tão importante, tão difícil, tão delicado. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Acho que algum pastor falou isso, que aquilo lá, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, é o juízo de Deus, porque tem muito centro de macumba lá. Ok. Vamos lá, tem uma passagem bíblica que eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Essa aqui, ó. Vamos ler. É o título aí, A Morte dos Galileus e a Queda da Torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. O Galileu é aquele que vivia na Galileia. Esses homens faziam seus sacrifícios aos seus deuses, o que é terminantemente proibido na Escritura. E o que Pilatos fez foi um negócio assim totalmente desumano, muito cruel. Se tornou assim um símbolo de crueldade. Aqueles homens estavam fazendo sacrifícios aos seus deuses, Pilatos mata aqueles homens e aí profana a fé deles. Pega o sangue daqueles homens e mistura com o sangue dos outros animais que aqueles homens faziam ali o sacrifício. Um negócio assim horripilante. Seria tipo também uma profanação mesmo, um desrespeito total com aquilo que era sagrado para aquelas pessoas. Por isso que vira até um símbolo que chamou a atenção de muita gente. Então, primeiro a gente tem isso aí. Então, a crueldade de um governante com um povo. Ok. Verso 2. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? E, obviamente, havia galileus que não faziam sacrifícios aos seus deuses, com certeza deveria haver. Ok. Verso 3. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então a gente tem duas grandes tragédias aqui. Primeiro um acidente, o Pilatos, a desumanidade, a crueldade de um homem que matou aqueles homens e profanou o sacrifício deles, jogando lá o sangue deles misturado ali com o sangue dos animais. Depois a gente tem uma tragédia. A torre de Siloé desaba e mata todo mundo. Qual era a percepção dos discípulos? Olha, pessoas que enfrentam tragédias, é óbvio que são sempre as piores pessoas do mundo. Essa era a percepção dos apóstolos, dos discípulos. Né? Porque o texto diz, não, naquela mesma ocasião chegaram alguns falando a Jesus a respeito dos galileus. Era a percepção então de muitos judeus. Olha, quem sofre uma coisa muito ruim, é óbvio, é uma pessoa que é pior do que todas as outras. Essa era a percepção que aqueles homens tinham. Eu acho que é a percepção que muita gente está tendo, talvez, hoje. E pode ser que não seja verdade isso. Pode ser que não. Aqueles lá estão sofrendo mais porque são os piores tipos de pessoas do mundo. Então vamos lá. Primeiro, Jesus disse assim, vocês pensam que eles eram mais pecadores? Dessa forma, Jesus está assumindo que eles eram pecadores sim. Aqueles que sofreram essas tragédias eram pecadores. Isso é importante porque alguns pastores, ao lidar com tragédias, com situações horríveis, parece que eles têm medo de... Eles querem livrar Deus de culpa. E aí tratam todos os seres humanos como se todos nós fôssemos inocentes. Jesus não fez isso. Ele assumiu que aqueles homens que sofreram, que eles eram pecadores. Vocês pensam que eles eram mais pecadores? Ou seja, não eram mais, mas eram. Pastores dizem não saber
porque coisas ruins acontecem no mundo. Eles pensam que ao falar isso também eles conseguem livrar Deus de culpa. Mas a explicação bíblica é sim de que a raça humana, toda ela, pecou. Antes do pecado de Adão, o ferro não feria, a água não afogava, não havia cardos e abrolhos, não havia terremotos e enchentes. A morte passa a existir por conta do pecado humano. O salário do pecado é a morte. De modo que, sim, os sofrimentos deste mundo, de forma direta ou indireta, têm a ver com o pecado de toda a raça humana. Nós dizemos, por exemplo, em relação a Jó, que Jó, os amigos de Jó disseram, você está sofrendo isso aí por conta de um pecado direto. É óbvio que não. O próprio Deus testifica que não. Mas é claro que, de maneira indireta, só havia morte na família de Jó por conta do pecado humano. Isso é fato. Todos nós estamos sujeitos, por exemplo, ao frio e ao calor excessivo, que, além do desconforto, pode provocar doenças e até a morte. Algumas pessoas morrem por conta do frio excessivo ou do calor excessivo. No céu não haverá esses excessos, pois o pecado terá sido eliminado por completo. Mas aqui carregamos humildemente os nossos fardos. O meu primeiro filho, a gente perdeu o nosso primeiro filho. O segundo nasceu quase morto também, a gente achava que não iria sobreviver. E eu lembro na época, que eu não perguntei assim, por quê? Por que eu? Antes eu disse, por que não eu? Por que não? Sendo eu, pecador que sou, estou sujeito a todas as implicações da queda. Quando Deus fez a aliança com Adão, a Bíblia diz, nós estávamos lá. E a morte passou a todos os homens por conta do pecado de Adão, diz Paulo em Romanos 5. E se alguém disser, eu não acho que isso é justo, quem é você para estabelecer o que é justiça? Deus é que é o parâmetro de toda justiça. Por exemplo, por que era errado comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus disse. Se Deus dissesse que era errado comer da macieira, então seria. Deus é quem estabelece o que é certo e o que é errado. Jó, ao se referir à perda de tudo que ele teve, inclusive de seus filhos, ele disse, Deus deu, Deus tirou. Mostrando assim que Deus é soberano sobre todos os sofrimentos, sobre a vida e sobre a morte. Sobre tudo o que acontece neste mundo. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Declara a Escritura. Dessa forma, nesses momentos, cabe a gente, a nós, nos humilharmos, pedirmos a graça de Deus, o perdão de Deus e o seu cuidado. Agora, os discípulos, assim como aqueles que dizem que os gaúchos são mais pecadores do que os outros, os discípulos, ou melhor, aqueles judeus ali, eles não tinham compreendido as coisas corretamente, assim como talvez alguns homens que atribuem mais pecado aos gaúchos talvez estejam incorretos. Jesus disse que os homens que morreram por conta daquelas tragédias, da Torre de Siloé, ou os homens que morreram por conta da desumanidade e crueldade de Pilatos, eles não eram piores. E concluiu, se vocês não se arrependerem, igualmente perecereis. Ou seja, a morte daqueles homens não era um chamado a pensar naqueles homens, mas uma advertência para que aqueles judeus olhassem para eles mesmos. Cada sofrimento, dor, luto, é um chamado para que nós olhemos para nós mesmos, os que ficamos. Paul Washer resumiu isso numa frase espetacular. Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. C.S. Lewis disse, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Você já viu alguém no dia que ganhou na loteria? Ou ganhou a promoção, a Champions League, está no auge do sucesso? Você já viu alguém, nesse momento, voltando para Jesus? Não. Quem é que foi atrás de Jesus? Quem seguiu Jesus? A mulher Cirofenícia, por exemplo, buscou Jesus desesperadamente porque tinha uma filha endemoniada. Os leprosos, que viviam uma situação deplorável, como se não bastasse a doença, eles precisavam, por conta da doença, ficar longe da família. Foram os cegos, foram os marginalizados, foram os desprezados, foram os angustiados que vieram até Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Cristo. Interessante que ele não fez o convite assim, vinde a mim, todos os bem-sucedidos,
os que estão no auge da vida. Não que essas pessoas não sejam bem-vindas, é que geralmente o sucesso tende a tornar as pessoas surdas para Deus. O conforto pode tornar as pessoas surdas. Lembra quando Deus disse para Israel? O povo de Israel estava no Egito indo para Canaã. E aí Deus disse assim, quando vocês entrarem em Canaã e vocês prosperarem, porque eu vou tornar vocês prósperos, a terra vai manar leite e mel, não se esqueçam de mim. Interessante isso. É interessante como que é justamente no conforto que nós tendemos a nos esquecer de Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele não lembrou de Deus enquanto estava com dinheiro no bolso e garotas de programa ao lado. Ele se lembrou de Deus quando estava faminto ao lado de porcos. Por isso o salmista, no Salmo 119, declara: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, a verdade é que o sofrimento, para o ímpio, ele é apenas a punição de Deus, a ira de Deus. Mas para os eleitos, o sofrimento é o meio que Deus usa para nos despertar, para nos trazer de volta para casa. Portanto, qual é a perspectiva correta para olharmos para as tragédias? Primeiro, chorar com os que choram. Não soa bem esmagar a cana que já está quebrada. Segundo, olhar para os nossos próprios pecados. Estava vendo ontem lá no Twitter as imagens de meninas lá em Israel que foram sequestradas pelo Hamas. Todas ensanguentadas, um dizendo assim: você é bem bonita, hein? Aqui algumas meninas para a gente engravidar. E elas já estão há algum tempo lá já. É difícil a gente medir, mas só Deus mesmo para saber. Mas será que, por exemplo, será que Israel, aquelas moças, são tão diferentes assim das moças que vemos por aqui, em nosso país? Será que são mais pecadores? É difícil medir. Nessa história aqui, que eu acabei de ler para vocês, Jesus disse claramente que não eram. De modo que, nessas circunstâncias, me parece que o correto é chorar com os que choram e, em se tratando de pecado, pensar nos nossos. Porque cada óbito, cada cortejo fúnebre é Deus nos chamando ao arrependimento, a nos lembrarmos que a nossa vida é tão pequena e de que precisamos olhar para a eternidade e buscar o nosso Criador. Que Deus abençoe, que Deus possa nos dar graça também aos gaúchos. Que Deus abençoe.